Aleluias e glórias a Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e poder estar falando com você aí do outro lado. Dizer que vocês são muito bem-vindos aqui neste canal. Quero dizer que o meu desejo é compartilhar a palavra de Deus com vocês. Peço a Deus que nos ajude a tá passando algo dele, que passe algo dele através da minha vida para a vida de vocês. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe a todos, e eu louvo a Deus porque se você está vendo esse vídeo é porque você está bem, você está guardado pela mão de Deus, porque se não for Deus, nós já estaríamos todos perdidos, mas Deus, ele é um Deus de amor e de misericórdia. Meus amigos, meus irmãos, todo ser humano, ele tem, vamos falar hoje sobre um assunto que mexe muito com a gente. Todo ser humano tem 3 perguntas, né? Quem eu sou, da onde vim e para onde vou. Quem eu sou, da onde vim e para onde vou, são 3 perguntas que nem que pelo menos uma vez na vida alguém pensou, ou alguém pensa direto, talvez por decepções que a pessoa ela passa na vida, por situações que a deixa triste, ela procura uma razão de viver, ela procura uma razão de existir. Eu quero vos dizer que a palavra do Senhor nos responde essas 3 perguntas, e nos responde muitas outras perguntas, não é verdade? Mas essas 3 perguntas todo ser humano tem, ele quer saber, ele busca um sentido para a vida, ele busca uma razão para tudo que existe, ele é inquieto para descobrir as coisas que falam sobre a existência, sobre a vida, sobre o ser humano em si, em vários sentidos. E a Bíblia responde essas 3 perguntas. Uma primeira pergunta, a gente pode começar pela quem eu sou, quem é o ser humano, ou melhor dizendo, vamos começar por outra pergunta. Da onde eu vim? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, ali nos primeiros capítulos, ela vai responder para a gente quem nós somos. Capítulo 2, né? A Bíblia vai dizer, no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem. Primeiro Deus prepara a terra. Deus põe na terra tudo o que o homem, os seres vivos, inclusive o homem, precisa para viver. Depois Deus vem e faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então a primeira pergunta é: da onde vim? Eu vim das mãos do Criador. Eu vim, você veio da vontade de um Deus que tudo pode, de um Deus o qual seus dias não podem ser contados, de um Deus que não existe. Ele é, porque quem existe somos nós, eu e você. Eu existo desde 1800, né? Eu tô com a cara, né? Aparento mais idade, tenho 39, aparento mais idade, mas 1982 eu comecei a existir neste mundo, entre milhões de espermatozoides. Esse espermatozoide foi mais forte, ele conseguiu penetrar no óvulo, então eu existo desde 1982, né? E quando eu vou deixar de existir, Deus sabe o dia, quando eu partir dessa terra. Então eu existi de 1982 até tal ano. Assim, nós existimos. Deus não. Deus, ele não existe. Deus é, não tem como explicar. Deus é, Deus não nasceu, Deus não teve pai, Deus não teve mãe. Deus simplesmente é. Então nós existimos. Então da onde vimos? Da onde vim? Da vontade de Deus. Você veio da vontade de Deus. Deus nos criou. Quem eu sou? A segunda pergunta, muito interessante. Quem eu sou? No decorrer da história, você vai ver no mesmo livro de Gênesis, você vai ver que Deus vai contar a história do ser humano. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós estávamos ali no Jardim do Éden, tudo estava perfeito. Deus vinha ali todos os dias ter com o homem, conversar com o homem.
E nós sabemos que uma coisa muito triste acontece. Você vai ver que já é no capítulo 3 do livro de Gênesis. Você vai ver que o homem e a mulher, eles pecam, eles desobedecem a ordem de Deus. A ordem de Deus era para que eles não tocassem na árvore, na árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedecem a Deus. Agora entra a questão do quem eu sou e no que a humanidade se tornou depois disso. Se tornaram pecadores, e a Bíblia diz que Deus ele não convive com o pecado. Então o homem agora é um homem que tem um problema. Ele tem agora uma resposta para o que eu sou. E o que eu sou dele agora, para ele agora, a resposta é: eu sou pecador. E Deus não convive com o pecado. Então nós começamos a entender que quando o homem pega essa resposta e ele entende que o pecado de Adão e Eva contaminou toda a raça humana, ele entende também que ele não pode habitar com Deus mais. Por quê? Porque ele se tornou pecador. Então, ele é pecador. Quem eu sou? Pecador. Mas agora nós começamos a entender, e agora você e eu nós devemos entrar no acordo que no homem gera uma preocupação. As primeiras coisas que aconteceram depois do pecado foram o quê? A expulsão do jardim, né? Uma das coisas ali marcantes foi a expulsão do jardim. Eles agora teriam, a terra agora, ela ficou contaminada pelo pecado, ela começou a dificultar o trabalho do homem para conseguir alimento da terra. Então o homem começou a sofrer. E aí acontecem existem três mortes. A morte física agora é uma realidade. O homem envelhece e morre. Já fui criança, sou adulto, estou envelhecendo. Isso é a palavra de Deus se cumprindo no ser humano. A velhice, a morte física. A segunda morte, a morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Essa morte espiritual, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, acontece quando Adão e Eva são expulsos do jardim. E todos que nascem depois, nascem mortos espiritualmente. O livro de Efésios, capítulo 2, vai falar um pouco sobre a morte, né? Que nós estávamos mortos em nossos pecados. Então todo ser humano, ele foi condenado à morte física e também à morte espiritual, que é a separação de Deus. Eles não estavam mais na comunhão com Deus, eles estavam longe de Deus, e quem está longe de Deus, da vontade de Deus, ele está morto espiritualmente também. E aí Deus entra com o plano poderoso, aí entra Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo eu oro para que cheguemos ao entendimento disso, que é muito importante. E aí o que acontece agora? Jesus Cristo vem. Jesus Cristo agora serve de sacrifício. Ele vem agora no lugar como se fosse um segundo Adão, para morrer em nosso lugar, porque Deus é um Deus justo. E o nosso mérito seria realmente a destruição eterna, mas Deus ele nos poupou e colocou Jesus Cristo no nosso lugar. Por isso que nós sempre falamos: creiam no Senhor e sejam salvos, porque creiam que Deus, para nos levar de volta para Ele, para nos trazer vida de novo, Ele precisou esmagar Jesus Cristo, como diz Isaías 53. Então Deus matou Jesus, fez Jesus enfermar, para que eu e você pudéssemos voltar à comunhão com Ele. E nós precisamos crer nisso, que somos pecadores e que agora precisava, aleluia, de um que viesse para cumprir aquilo que Adão veio fazer, que era viver uma vida de santidade e obediência, e não conseguiu. Jesus Cristo viveu uma vida de santidade, viveu uma vida de obediência, viveu uma vida agradável a Deus. Ele não pecou, ele fez o que Adão deveria ter feito. Para quê? E por que ele morreu? No nosso lugar, para nos resgatar da condenação, da morte do inferno, para nos trazer de volta a Deus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é aceito de novo, ele volta para casa e ele vive de novo com Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus fez justiça em Jesus Cristo, alguém tinha que morrer, Jesus morreu e nós fomos feitos livres e vivos para a glória de Deus. E agora, para onde vou? O para onde vou, meus amigos, meus irmãos, depende da fé.
Você crê no Senhor Jesus, você crê que é um pecador e que precisa do perdão de Deus, e você recebe aquilo que Jesus Cristo fez, como que sendo no seu lugar, para que Deus pudesse te perdoar e te aceitar de novo. Se você crer nisso de todo o seu coração, e eu oro para que você creia, o seu futuro, o seu destino agora, para onde você vai, é para o céu, viver com Cristo para sempre, estar com Ele eternamente. Ainda que o seu corpo físico desfaleça, você envelheça e morra. Mas a resposta para essa última pergunta, para onde vou, é viver com Cristo eternamente. Crer no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo consiste em conhecê-lo, obedecê-lo e amá-lo de todo o coração. É olhar para a cruz e entender que Ele tomou o nosso lugar e Ele levou a nossa culpa, e agora somos inocentes diante de Deus. Isso não é maravilhoso? Que Deus abençoe vocês, e eu espero que esse vídeo tenha sido de proveito para a vida de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Estamos sempre por aqui. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe essa palavra, que não são minhas, mas sim de Deus, e sendo de Deus elas têm muito valor, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.